Muito boa noite, este é o jornal. O Presidente da República, Filipe Nunes, anunciou hoje a vinda do Papa Francisco a Moçambique. O Sumo Pontífice deverá visitar o país na primeira semana do mês de setembro do ano em curso. Foi numa comunicação à nação esta quarta-feira que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, fez o anúncio oficial da visita do Papa Francisco a Moçambique, que vai decorrer de 4 a 6 de setembro deste ano. Para Filipe Nunes, a vinda do Papa Francisco representa um marco histórico e ainda uma oportunidade para reforçar a fé dos moçambicanos. É com elevada honra e júbilo que anunciamos aos moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, e da diáspora, incluindo os nossos países vizinhos, a confirmação da visita apostólica de Sua Santidade Papa Francisco a Moçambique na primeira semana de setembro deste ano. Durante a sua estadia no nosso país, o Santo Padre irá manter encontros com entidades oficiais do Estado, corpo diplomático, líderes políticos e religiosos, jovens de várias denominações religiosas em conjunto, confortará doentes e celebrará uma missa para todos os moçambicanos. A visita do Santo Padre ao nosso país é um marco histórico. O chefe de Estado referiu ainda que a visita do Sumo Pontífice ao país será uma forma de ajudar os moçambicanos a ultrapassar os problemas do dia a dia. A vinda do Santo Padre ao nosso país encoraja-nos a prosseguir com determinação para a superação das dificuldades do dia a dia. Moçambicanas e moçambicanos, caros compatriotas, o governo e a comunidade religiosa começaram a preparar todas as condições necessárias para que a visita apostólica seja coroada de êxito. Esperamos que esta visita constitua um momento de inspiração e de alento na luta que os moçambicanos, como um só povo, travam para o seu reencontro e para a construção de uma nação próspera, unida e em paz. A terminar, gostaria de endereçar a minha profunda gratidão a todos os que se solidarizaram com as vítimas do trágico ciclone Idai, que afetou a zona centro do país, em especial os cidadãos nacionais e estrangeiros, homens e mulheres, militares e civis, que contribuem para a restauração da esperança dos nossos concidadãos naquela região do país. Na ocasião, o Presidente da República fez o descerramento do logotipo que simboliza a visita do Papa a Moçambique. Será a segunda vez que Moçambique recebe um líder mundial da Igreja Católica. A primeira foi do Papa João Paulo II há 30 anos. Representantes da Igreja Católica em Moçambique dizem que a visita do Papa Francisco vai servir para reforçar as relações diplomáticas entre a Santa Sé do Vaticano e a República de Moçambique e propor caminhos de esperança, paz e reconciliação. O Papa Francisco visitará esta querida terra apresentando-se a todos como irmão universal, sem excluir ninguém, com o desejo de se encontrar com este povo amado, propondo caminhos de esperança, paz e reconciliação. Como chefe de Estado, o Santo Padre Francisco, retribuindo a visita cordial que Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes efetuou ao Vaticano no mês de setembro do ano passado, virá para reafirmar a solidez das boas relações diplomáticas entre a Santa Sé e a República de Moçambique. Como representantes da Igreja Católica em Moçambique, acolhemos com muito agrado o anúncio oficial da visita do Supremo Pastor da Igreja Católica e, muito penhorados, agradecemos-lhe o facto de ter escolhido visitar o nosso país,
manifestando assim a sua proximidade conosco, no momento em que grande parte das populações das províncias do centro, recentemente fustigadas pelos efeitos do ciclone Idai, precisam de muito apoio e conforto para recuperarem o alento. Ainda hoje, o Presidente da República, Filipe Nyusi, defendeu que um fundo soberano moçambicano deve funcionar de forma independente, com transparência e previsibilidade, guiando-se de acordo com a lei. Filipe Nyusi entende que um fundo soberano não pode ser mais um motivo para criar confusão e ter que levar gestores para a cadeia. Estávamos à espera deste dia. O Presidente da República falava na cerimônia de abertura do seminário sobre Fundo Soberano, um evento organizado pelo Banco de Moçambique e Fundo Monetário Internacional, contando com a participação de gestores e especialistas nacionais e estrangeiros. O seminário visa criar condições para a contribuição de um fundo soberano em Moçambique, que resulta de poupança de receitas de exploração de recursos minerais, em particular o gás natural. Filipe Nyusi deu as balizas do que pretende que seja o fundo soberano. Na sua configuração institucional, devem ser estudados modelos positivos e também estudadas as práticas negativas verificadas em instituições similares, cujos recursos financeiros foram drenados para o enriquecimento ilícito dos seus gestores. O Fundo Soberano deverá funcionar de forma independente, financeira e operacionalmente com transparência e previsibilidade e no mais restrito cumprimento da sua lei funcional. Achamos também ser crucial a definição de uma proporção fixa de receita a ser canalizada anualmente ao orçamento do Estado, porque permite garantir a realização dos investimentos necessários para reduzir o atual déficit de infraestruturas e melhorar as condições de vida das populações na componente social e do desenvolvimento humano. Entretanto, o Presidente da República não quer que a contribuição deste fundo traga dissabores para a sociedade moçambicana. Qual é o melhor esquema de fiscalização e supervisão? Não vai ser mais um problema provocar um fundo para depois me obrigar a mandar vir os gabinetes de contra-corrupção e recolher pessoas. Qual é o melhor esquema de fiscalização e supervisão deste fundo para termos certeza de que isto atinge o cidadão, não simplesmente o gestor? O gestor recebe salário, porque estamos seguros que ele tem benefícios, e aquele que não recebe salário diretamente, como que se beneficia disto? O seminário sobre o Fundo Soberano tem a duração de 2 dias, sendo que nesta quinta-feira vai contar com a presença de um especialista que se vai dirigir a funcionários do Banco de Moçambique e do Ministério da Economia e Finanças. O Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliani, estima que os estragos provocados pelo ciclone Idai no centro do país deverão consumir mais de 500 milhões de dólares para reconstrução. Maliani comparava os atuais estragos aos das cheias de 2000, num contexto que o ciclone terá provocado mais danos materiais. Assumindo que é prematuro avançar com números em termos de necessidades para a reconstrução da zona centro de Moçambique, que se encontra devastada pelo ciclone Idai, o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliani, não tem dúvidas que os estragos do ciclone Idai vão requerer maior mobilização que as cheias de 2000. Fizemos uma comparação. Em 2000, o apelo do governo foi na ordem de 500 milhões de dólares. E se olharmos para este efeito, que é muito mais devastador, então os números podem ser muito mais. Mas, como eu digo, o processo ainda estamos a fazer o levantamento. Maliani fala também da necessidade de se criar um fundo de calamidades naturais que possa responder às necessidades de emergência. É importante ter um fundo que não esteja dependente do orçamento, porque o processo de orçamentação é muito claro, tem ciclo próprio
mas os eventos sobrenaturais, de desastres, não tem ciclo. Para o Ministro da Economia e Finanças, um fundo de calamidades naturais ajudaria na criação de seguros de calamidades naturais. A situação no centro do país tende a melhorar. O governo diz que as vias de acesso já foram reabertas e o foco agora deve estar no apoio às vítimas. Cerca de 2 semanas após a passagem do ciclone Idai e a ocorrência de cheias em Sofala, a situação tende a melhorar, segundo anunciou hoje na Beira o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que está a representar o Conselho de Ministros. As águas estão a baixar. Hoje as equipas do Governo, do INGC e dos parceiros já conseguem chegar a mais áreas para poder dar assistência às famílias. Neste momento o grande desafio é continuar a dar assistência às famílias. Neste momento o INGC já está a dar alimentos a mais de 300 mil pessoas a nível das províncias. Destas, cerca de 170 mil estão em centros de acolhimento. Queremos agradecer o trabalho que está a ser feito por todos os envolvidos neste processo. Outros dados atualizados relativos à passagem do ciclone e inundações foram anunciados pela diretora-geral do INGC. Neste momento estamos a falar de uma população afetada de cerca de 795 mil pessoas. Infelizmente o número de óbitos subiu de 447 para 468 óbitos. Continuamos a dar a indicação de que estes são números preliminares. Como sabemos, a comunicação está estabelecida na cidade da Beira, no Dondo e partes de Nhamatanda, mas já distritos como Mwanza, Xibabava, que temos ainda redes condicionadas, mas há todo um trabalho que está a ser feito para restabelecer esta comunicação. Ainda sobre a atualização dos dados, Celso Correia falou da recuperação de infraestruturas. Começou já o trabalho para fazer a ligação da estrada Tica-Buzi. Esta estrada irá permitir que a assistência seja feita através de via terrestre, o que permite dar autonomia aos distritos. Importa referir que temos praticamente todos os distritos operacionais estabilizados, que era um dos desafios que nós tínhamos. Buzi, a Vila 7 de Buzi, que foi uma das mais afetadas, já tem uma estação de tratamento de água a funcionar, está abastecida para alimentar as famílias que estão lá, mas continuaremos a trabalhar para restabelecer a vida normal das famílias. As equipas continuam a trabalhar no terreno e quanto mais o tempo vai passando, maior domínio vamos tendo das áreas afetadas. O setor da saúde indicou hoje na cidade da Beira que já há relatos de cólera naquela urbe. Aliás, pelo menos 5 pessoas morreram no centro de saúde da Munhava, vítimas de diarreias, mas ainda não está confirmado se as causas da morte estão relacionadas com cólera. Os 5 casos de morte por diarreia foram registrados no centro de saúde da Munhava nos últimos 2 dias. O setor de saúde ainda não está em condições para afirmar se a cólera é a causa da morte. Aguarda-se neste momento de testes laboratoriais. Em toda a província de Sofala foram registrados até esta quarta-feira cerca de 2.800 casos de diarreias e destes 1.900 na cidade da Beira. A nossa grande preocupação é concernente às diarreias, porque olhando para aquilo que é a vigilância de dados que nós temos, notamos que há um aumento das diarreias. Neste momento a diarreia é uma das principais causas de saúde pública, principalmente na cidade da Beira, seguido do Dondo, e depois vem a malária. Não há confirmação de vítimas mortais neste momento. O que quero aqui ressalvar é que o nosso grupo de vigilância e de investigação do surto, principalmente no bairro da Munhava, vimos que estamos perante uma situação, as diarreias, essas foram investigadas em Munhava, em 5 pessoas identificamos o vibrião da cólera. Era de prever, era uma previsão, estamos à espera que isso fosse acontecer, pelas condições todas que foram criadas e que existentes relacionadas com o saneamento do meio, a questão da água e por aí fora. Uma equipa do setor de saúde está desde ontem no bairro da Munhava com o objetivo de garantir que a doença não se propague. Como sabe, a cólera é uma doença que causa epidemias e que se pode alastrar com muita rapidez
aqui na província e termos situações críticas em relação à vida das pessoas. O setor de saúde está neste momento a fazer um trabalho interno muito forte no bairro onde que identificamos, provendo um único poço no bairro da Munhava. Há um trabalho muito grande sobre este poço e há medidas preventivas de bloqueio para que as pessoas não possam usar este tipo de água. Com apoio de parceiros nacionais e internacionais, ao longo do dia de hoje foram abertos 2 centros de tratamento de cólera. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, que está na beira a representar o Conselho de Ministros, esteve pessoalmente a galvanizar a instalação dos referidos centros, com vista a garantir que os mesmos ficassem imediatamente prontos para atender eventuais doentes de cólera. Entretanto, o presidente do Conselho Autárquico da Beira diz que há sim 6 pessoas que morreram por causa da cólera até ontem naquela cidade e diz que a edilidade está a fazer tudo para deixar a cidade limpa. Temos 6 óbitos de cólera, ainda não tenho os dados desta manhã, mas espero que de fato a situação comece a estabilizar, porque o grande problema é que a população residente na Beira está habituada. Portanto, a Beira foi uma cidade crônica de cólera. Há 10 anos que fechamos a clínica de cólera. O grande problema é que temos muita pessoa a virem para os distritos para a cidade. Portanto, há muita imigração distrito-cidade, trazem os vícios que trazem e naturalmente são pessoas mais vulneráveis e é por isso que de fato esse é o risco grande que nós temos. Para contrariar esta situação, a edilidade diz que está a sensibilizar a população a redobrar cuidados de higiene e paralelamente está a apostar tudo para limpar a cidade, tendo por isso colocado mais de 40 caminhões que todos os dias recolhem lixo. Como pode imaginar, a mistura do lixo com as águas, a chuva não para de cair, temos o problema de saneamento de meio em que as águas negras estão misturadas com as águas, algumas populações podem beber água imprópria com muita satisfação, que em tão pouco espaço de tempo que pensávamos que queríamos desbloquear as estradas lá para 2, 3 meses, mas conseguimos dentro de uma semana. Estamos a trabalhar em média com 650 voluntários por dia que com as suas próprias mãos carregam, transportam e descarregam. Os vendedores dos mercados formais e informais estão isentos de pagar taxas, incluindo quem quer reabilitar sua casa e estabelecimento não precisa pagar a licença. Uma das formas do município contribuir na sustentabilidade de sobrevivência, na sustentabilidade para que eles possam continuar a criar as suas famílias, educar os seus filhos, conseguirem ir à assistência médica, é dizer, ok, durante 45 dias ninguém paga nada. Nós estamos a dizer que até 30 de maio ninguém pede nada. Tem problemas, faz a sua reabilitação, faz a sua reposição. Isso não significa que as pessoas façam obras novas, não. Estima-se que cerca de 90% dos edifícios da cidade sofreram algum dano com a passagem do ciclone Idai. Não é apenas um centro de acolhimento, mas sim um ponto de convergência de histórias. Encontra-se um pouco tudo, drama, relatos de fome e o mais difícil, episódios de crianças desamparadas. A STV, uma equipa da STV, mostra-lhe a seguir como vivem as pessoas que foram desalojadas das suas casas. Eu não sei a mãe onde estão. O dia começa assim no maior centro de acomodação na cidade da Beira. São 7 da manhã. A solidariedade entre as crianças é o primeiro aspecto que chama a atenção. As mãozinhas estendidas podem parecer uma simples brincadeira, mas não. Revelam a fome, porque aqui não há pequeno almoço. Temos almoço, jantar. Mata bicho? Mata bicho não. E esta manhã vocês não sentem fome? Temos fome agora, estamos a sentir fome. Nem agora estamos com fome mesmo. Só não temos nada de fazer. E as crianças aguentam? Criança aguenta o que fazer, se não tem. Comemos tarde, ontem como ontem, né? Comemos 15 horas, criança sai de manhã, andei lá para as 15, não come nada. Nem mata bicho não deram ontem, mas hoje disseram que cozinhar baba, né? Para toda a gente, mas cozinhar é um comum, toda a gente, grupo de beira, bus, né? Não chega. As crianças de colo têm um tratamento especial, recebem papa logo cedo, todos os dias. Ontem também não recebemos mata-bicho, mas recebemos almoço, e almoço e jantar. Se mata-bicho não sei hoje,
Não sabemos qual é o plano de hoje. Mas se Papa para crianças está a dar. E quando o carro transportando comida chega, o cenário que se vive muitas das vezes é de agitação. E nesse processo há outros que ficam de fora, porque o sistema de controle ainda não é muito forte. São mais de 1000 pessoas. Na verdade, não se trata de um simples centro. É um ponto de convergência de várias histórias. No meio a esta realidade, há histórias difíceis de contar. Histórias que não se sabe se são de perda ou mesmo de vazio. A verdade é que o João tem 13 anos de idade, está aqui com seu irmão de 17 anos e carrega consigo uma dor. João, o que é que tu mais queres saber neste momento? Minha mãe. Minha mãe. E mais quem? Meu pai. Porque nunca mais tiveste informação deles? Sim. Como é que foi isso? Pode nos contar? Nós tivemos lá em casa, quando eles foram, não matamos ir na chamba, era só acontecer esse circulone. Quando eles foram, deixaram dinheiro de carrilho, foram na machamba, depois já não sabemos mais deles mesmo. Quando o circulone aconteceu, nós estivemos aqui, estamos aqui mesmo. Estão aqui há mais de 10 dias à procura de informação, ao mesmo tempo de algum abrigo, de condições, mas é difícil preencher um lado que está muito vazio. João foi atribuído esta tenda onde dorme com seu irmão de 17 anos. Ficaram os dois e sentem falta dos seus. A noite do maldito ciclone ainda não passou para este adolescente. Custa-lhe acreditar o que vive e nem encontra palavras para descrever. Minha mãe. Nem consegui falar. Não. Por quê? Eu senti muito pesado. Caminhamos entre as tendas encostadas, mas uma história cruza o nosso horizonte. Chama-se Musa, tem 13 anos de idade. Musa, quando aconteceu este ciclone, você estava onde? Eu estava na rua. Depois fui levado com o chefe da polícia, fiquei dormir 2 dias aí na esquadra, logo fui levado, fui lá no centro, aquele do centro falou como aqui não fica essa criança, essa idade, só fica a pessoa de 5 anos e também aquele do centro já fechou. Fui levar o quê? Fui ajudar também outras pessoas. Logo já aquela tia da polícia falou como só próxima semana só. Logo eu fiquei. Logo uma professora me levou, veio ficar aí naquela escola de lá quando eu estava a ficar. Logo fui levado também, vim ficar também aqui já com esses aqui. Não tem mãe nem pai, mas o facto de ser um menino de rua não lhe tira o sentimento humano. Ele emociona-se. Por que é que choras? Eu falo, meu Durante a nossa presença aqui chega o ministro Celso Correia, que dirige as operações em Sofala em representação do governo central. Em situações de emergência, as crianças fazem parte do grupo de vulneráveis e não haveria melhor momento que este para fazer chegar a angústia do João. Não é uma situação fácil ter famílias que vivem numa tenda, então essas famílias precisam de uma atenção especial. Nunca estarão totalmente, naturalmente, no seu habitat normal e precisam desta paciência e este trabalho todo que está a ser feito pelo INGC para poderem superar este momento de dor e de luto e de perda de bens materiais e também de bens pessoais. Senhor Ministro, permita-me, falando de dor e perda, eu queria chamar... João, vem cá. Eu queria pedir, Sr. Ministro, que eu ouvisse um bocadinho a preocupação que o João tem. João, este é o Sr. Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Qual é a tua preocupação, João? Quero ver minha mãe, mas meu pai. Tá bom. Diga lá o que aconteceu com eles. Foram na Machamba, já não sabemos saber informações deles. Em que zona? Buzi? Não, Pungue, Rio Pungue. No Pungue, em Nhamatanda, né? Sim. Há muitos casos assim, Sr. Ministro? Infelizmente esta é a situação que nós vivemos.
Nós estamos a fazer o levantamento do registro. Eu espero e tenho a certeza que vai encontrar os pais. No Buzi temos poucas famílias que se separaram, mas em Nhamatana temos algumas. O caso do João, do Musa e de tantas outras crianças deverão merecer uma atenção especial a médio e longo prazo. Esta é a realidade porque passam milhares de pessoas que estão desalojadas aqui na província de Sofala e não só. Uma realidade, diga-se, desafiante. Manuel Chicava e Ricardo Machava, STV. Recuperamos a esta altura Ricardo Josias Machava, em direto da cidade da Beira. Ricardo, sei que estás com a diretora-geral do INGC, até porque há pontos... Boa noite, Gilde. Boa noite a toda a audiência que nos acompanha neste momento em que respondemos em direto a partir do aeroporto internacional da Beira, o centro das operações depois da passagem do ciclone Idai. O som ambiente que se ouve é mesmo das aeronaves que a qualquer momento, a todo momento, chegam e saem trazendo ajuda, trazendo voluntários que vêm de quase todos os quadrantes do mundo para ajudar Moçambique neste momento difícil, neste momento que o país precisa exatamente de ajuda humanitária. É preciso salientar neste direto que em toda a zona centro do país existem cerca de 135 mil pessoas que estão nos centros de acomodação e que estão a ser assistidas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. E impõe-se uma questão fundamental neste momento, a assistência alimentar, até porque foi a tônica da reportagem que passou há pouco. E para ajudar-nos a responder a essa questão, temos conosco a diretora do INGC, Augusta Maíta. Boa noite, diretora. Estamos em direto para a STV. Eu gostava de saber qual é a estratégia que o governo, o INGC, definiu para esta questão de assistência, sobretudo alimentar, neste momento que já saímos da fase da busca e resgate e sim, já começamos a ter necessidades de alimentar tantas pessoas que estão à espera de ajuda. Bem, obrigada, boa noite. Bem, como temos vindo a dizer, a nossa preocupação primária já passou. Neste momento estamos a trabalhar no sentido de conseguir alcançar o maior número de pessoas em termos de assistência alimentar. Como sabe, a nossa assistência alimentar não se centra só nos centros de acomodação. Este número que acabou de avançar dos 135 mil pessoas são as que estão nos centros de acomodação, mas nós temos estado a assistir às outras populações fora dos centros de acomodação, nos mais diversos distritos que temos indicação de ainda ter pessoas isoladas que não têm acesso por si própria a mercados ou a outros pontos que possam adquirir para si próprias e para os seus familiares alimentos. Então nós também temos estado a fazer esta assistência. Temos estado naturalmente preocupados porque eventualmente continuamos a ouvir reclamação de que a refeição não chega a tempo. Este é um desafio e nós temos estado a fazer de tudo para conseguir mitigar este processo. Estamos a trabalhar com as autoridades governamentais ao nível da província para fazer chegar, sobretudo, aquelas pessoas fora dos centros de acomodação. E dentro dos centros de acomodação estamos a fazer de tudo também para otimizar este serviço. Neste momento, daquilo que é a vossa organização, quantas refeições as pessoas nos centros de acomodação recebem por dia? Bem, numa situação normal, aquilo que tem sido a nossa forma de atuação nos centros de acomodação, nós temos privilegiado pelo menos 3 refeições. A papa no período da manhã e depois o almoço e o jantar. Naturalmente que nesta fase de muita pressão temos tido reclamação de alguns cidadãos que eventualmente não têm tido pequeno almoço. O nosso esforço neste momento é fazer tudo para assegurar que pelo menos as 2 refeições estejam lá até que a situação se normalize em todos os centros de acomodação para que possamos introduzir esta 3ª refeição. Há algum tratamento especial para crianças, não só de colo, mas também idosos, que são grupos vulneráveis por natureza? Neste momento nós temos identificados um pouco mais de 7 mil pessoas nestas condições em todos os nossos centros de acomodação e temos equipas no terreno que estão a assegurar, portanto, esta assistência também especial para garantir que não estejam a disputar nas mesmas condições que aquelas outras pessoas podem eventualmente esperar 2 ou 3 refeições. Para as crianças esse é o esforço que nós temos estado a fazer. Crianças, idosos e aquelas pessoas que eventualmente não podem responder por si próprias. Há uma assistência social, nós temos
espalhados em quase todos os distritos grupos de assistência psicossocial para assistir estas pessoas e sempre que possível também assegurar que estas refeições cheguem, portanto, para estes grupos, pelo menos no nível em que sempre nos habituamos a fazer, que são estas 3 refeições. Quando é que a situação vai evoluir ao ponto de essas pessoas que estão a ser assistidas neste momento terem pelo menos as 3 refeições básicas por dia? Bem, este é um grande desafio, nós estamos a fazer de tudo para conseguir. É preciso perceber que desde que este processo se iniciou até agora, nós temos estado a receber apoio que vem de todos os quadrantes, como foi referência. Nesta altura nós já recebemos um pouco mais de 1,8 mil toneladas de bens entre alimentares e não alimentares e já fizemos esta distribuição para pouco mais de 900 mil, quase 900 mil pessoas, esta assistência. É claro que isto é aquilo que está a sair, portanto, por via aérea, que está a sair também por via marítima e aquilo que tem estado a ser dado, portanto, aos centros de acomodação. Mas a nossa perspectiva é que, à medida que vamos conseguindo atingir mais números de pessoas, mais famílias que pelo menos possam ter acesso a estas 2 refeições, vamos tendendo a estabilizar a situação. O nosso maior desafio são as pessoas fora dos centros de acomodação e é preciso assegurar que estes alimentos cheguem a estas pessoas. Muito obrigado, diretora. Ficou essencial em relação a esta grande preocupação que tem a ver mesmo com a assistência alimentar a essas mais de 135 mil pessoas que pelo menos estão nos centros de acomodação na zona centro do país. Porque é preciso deixar claro que neste momento a província de Sofala é o centro das atenções, mas não podemos nos esquecer da Zambésia, que há bem pouco tempo teve problema de inundações, mas também a província de Tete, que também teve o problema do transbordo do rio Revubwe. Por isso mesmo este número é sistematizado de respeito a toda a zona centro. Gerzilde. Reportagem direto de Ricardo Machava, a partir da cidade da Beira. Para não comprometer o ano letivo, mesmo com instalações destruídas e inundadas, as aulas iniciaram na Escola Primária Completa Júlia Zinharer. A direção da escola sensibiliza os alunos sobre a necessidade de reforçar medidas de higiene devido às condições de saneamento que a escola apresenta. A escola primária Júlio Zinharer, no bairro da Manga, arredores da cidade da Beira, continua inundada e com a maior parte das suas instalações destruídas. Mas mesmo assim, abriu portas para os seus alunos retomarem com as aulas esta terça-feira. Nesta primeira fase estamos a atender a 7ª classe, a 5ª classe, tendo em conta que estas são classes de exames, e em simultâneo também estamos a atender a 6ª classe, que em breve teremos tendas ou lonas. Então, logo que tivermos as tendas ou as lonas para cobrirem as salas que não têm cobertura neste momento, vamos avisar aos pais, vamos avisar as próprias crianças e através das outras crianças que estão aqui para voltarem a retomar as aulas. A direção da escola reconhece que as condições são por demais precárias, mas diz que vão tomar algumas medidas para evitar a eclosão de doenças. Em condições, não diria assim tanto como vocês podem ver. Neste momento só temos 2 salas disponíveis para atendermos essas classes. Como eu disse, numa primeira fase, classe de exame, e a uma outra classe intermediária, que é a 6ª classe. Nós temos dado essa sensibilização, temos estado a sensibilizar as crianças para não entrar em contato com as águas, porque até aqui a escola ainda conta com a presença de uma pequena quantidade de água no chão. Para além de salas de aulas danificadas, a escola ainda sofreu roubos no dia 15 de março. A população vizinha ou distante, não tenho muita certeza disso, aproveitou-se da situação, conseguiu introduzir-se no bloco administrativo através do teto, abrir o cacifo onde se encontrava material que acabávamos de adquirir para os alunos vulneráveis. Graça Machel diz ter ficado chocada com o cenário de pobreza que encontrou no centro do país. A ativista social moçambicana saúda a onda de solidariedade nacional e internacional para com as vítimas. Muita alegria por causa da solidariedade que nós temos aqui. Moçambique, de facto, está a merecer atenção e solidariedade. São vocês em Angola, África do Sul, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, todo mundo, quer dizer, está aqui. Agora acabei de aterrar de Guaraguara. É tanta pobreza, tanta pobreza.
que caiu por cima, quer dizer, que esta crise humanitária caiu por cima já, quer dizer, de níveis de pobreza inaceitáveis. Isso é preciso conversar, é preciso aceitar. E isso me deixa muito magoada. É por isso que eu digo que estou com sentimentos mistos aqui. Nós temos que aceitar que aqui há níveis de sofrimento humano que são totalmente inaceitáveis. Totalmente inaceitáveis. Então vamos ter que fazer muito trabalho e por muito tempo. Até agora, nós conhecemos a área total que foi afetada. Mas com todos os apoios que nós temos aqui, ainda não chegamos a todos os sítios para poder dizer que cobrimos toda a área afetada e por isso conhecemos em que condições estão as pessoas que não estão nos centros de acomodação. Não estou a criticar ninguém, eu estou simplesmente a afirmar um facto e que, portanto, precisamos de fazer um esforço adicional para nós não só sobrevoar, mas tocar os sítios onde as pessoas estão, nas condições em que estão, porque em matéria de assistência provavelmente precisam do mesmo tipo de assistência que aquele que estamos a dar nos campos de acomodação já. E, portanto, é urgente nós podermos identificar com clareza o que é que se está a passar em toda a área afetada. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, voltou a manifestar solidariedade pelos povos de Moçambique, Zimbábue e Malawi, fustigados pela passagem do ciclone Idai. Permitam-me que reitere a minha solidariedade com os governos e os povos de Moçambique, do Zimbábue e do Malawi. Sinto-me profundamente consternado pelos níveis de sofrimento e destruição causados por uma das piores catástrofes ambientais vividas em África. É extremamente doloroso constatar as centenas de mortos que o ciclone Idai provocou. Ver localidades inteiras alagadas, saber que casas, hospitais e escolas estão em ruínas, verificar que colheitas vitais para a alimentação das populações foram perdidas, temer as doenças e epidemias que normalmente surgem nestas ocasiões. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e com as incidências do ciclone Idai. O diretor executivo do PMA diz que a sua instituição precisa mobilizar mais de 142 milhões de dólares para assistir as vítimas do ciclone Idai nos próximos 3 meses. David Beasley foi hoje recebido pelo Presidente da República. Falando à saída da Presidência da República esta quarta-feira, David Beasley, que visitou as áreas afetadas na terça-feira, diz que os números das pessoas afetadas e necessitando de ajuda alimentar ainda não são definitivos, mas que o cenário que pode avaliar requer uma ação rápida, porque o número de afetados precisando de ajuda alimentar urgente vai aumentar rapidamente. We anticipate reaching 500,000 to 600,000 people with food assistance by the end of next week. Outra preocupação do PMA é que muitos camponeses ficaram sem os produtos que estavam prestes a colher, pelo que é necessário apoiá-los em insumos agrícolas para que voltem a plantar. Caso contrário, será necessário assisti-los com alimentos durante todo o ano. It was harvest time, so all that's gone. Now, replanting's got to take place immediately. David Beasley acredita que pela dimensão dos estragos e com base em depoimento de especialistas, o Idai pode ter sido o pior ciclone dos últimos 200 anos, que para além de matar pessoas e destruir infraestruturas, fez desaparecer aldeias inteiras. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação pede apoio ao corpo diplomático acreditado no país para um plano de recuperação das zonas afetadas pelo ciclone Idai. Pensando no pós-ciclone, o governo já está a trabalhar num plano de reconstrução e recuperação das zonas afetadas pelo ciclone Idai.
Foi nesse contexto que o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, reuniu-se esta quarta-feira com embaixadores e membros do corpo diplomático acreditados em Moçambique para pedir apoio. Gostaria de partilhar o sentimento do governo sobre a importância e a necessidade de continuarmos a trabalhar para a concessão de um plano global de recuperação e reconstrução de Moçambique no período pós-ciclone Idai. O corpo diplomático assegura que vai prestar o apoio necessário, mas para já o foco está na distribuição de medicamentos e alimentos para aliviar o sofrimento das vítimas. O nosso apoio e contribuição urgente nestas circunstâncias difíceis, especialmente no âmbito médico, e o fornecimento de alimentos e um fator importante e eficaz para a redução do impacto da catástrofe e, sobretudo, na saúde do povo afetado. Na ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação também explicou a ação do governo nas zonas afetadas. A França já mobilizou cerca de 2 milhões de euros para ajudar as vítimas do ciclone. A informação foi avançada hoje pelo embaixador daquele país em Moçambique, que amanhã irá à Beira acompanhar a recepção do apoio nas zonas afetadas. A ajuda não para de chegar. Esta quarta-feira foi a vez da França anunciar o seu apoio, que resulta da contribuição do governo francês, através da sua embaixada em Moçambique e organizações não governamentais francesas. Helicópteros e navios chegam ainda esta semana à Beira, com mais de 150 toneladas, compostas por kits de abrigo e medicamentos. O valor total, mais ou menos, de ajuda direta da França aproxima-se aos 2 milhões de euros. Nesta quinta-feira, Bruno Clerc vai à Beira prestar o seu apoio de forma mais direta e perceber o que mais pode ser feito. Eu vou partir amanhã à Beira para acompanhar e acolher o porta-helicóptero e o avião, este grande avião que vai chegar de Paris na sexta-feira. E penso que eu vou encontrar-me com as autoridades locais e governamentais em Beira também, e ver como podemos também facilitar a organização da ajuda. Ainda esta semana chegam à Beira equipas médicas vindas da França. A situação na Beira continua crítica, mas poderia ter sido ainda pior se 40 homens não tivessem impedido a fuga de 26 mil crocodilos de uma quinta no dia da tempestade. O proprietário da quinta elogia a coragem dos seus trabalhadores. Sem a intervenção dos 40 trabalhadores, os ventos do ciclone Idai, superiores a 170 km por hora, poderiam ter destruído a cerca que mantém em cativeiro 26 mil crocodilos numa quinta em Angau, arredores da cidade da Beira. Mas graças a esses homens que abdicaram de estar com as suas famílias, mais uma tragédia foi evitada. É graças a esses 40 homens que nunca mais podemos esquecer que não temos uma desgraça, quer para a empresa, porque 26 mil crocodilos é muitos milhares de dólares, e uma desgraça para a população, porque já viram que era 26 mil crocodilos aí à solta, enfim, seria terrível. Felizmente, graças a eles, estamos aqui, podemos falar disto. Os empregados foram chamados no dia 14 de março para reforçar as muralhas e evitar-se a fuga dos crocodilos durante 2 noites. Além de manter os crocodilos sob controlo, um dos empregados salvou 1000 cabeças de gado. Mas, infelizmente, não pode evitar a perda
dos seus 4 filhos, com idade entre 2 e 11 anos. Deixe-me dar uma palavra de... não sei que palavra possa dizer que possa transmitir este agradecimento a estes 40 magníficos aqui da Quinta dos Crocodilos e àquela malta da Quinta da Agripeca dos Bois, que só por isso não perdemos mais animais. Infelizmente o Sr. João perdeu 4 filhos. O Presidente da República exonerou Helena Taipo do cargo de embaixadora de Moçambique em Angola. A exoneração da ex-governadora de Sofala e antiga Ministra do Trabalho acontece num contexto em que é acusada de ter desviado cerca de 100 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social. A antiga Ministra do Trabalho é arguída num processo que envolve 5 pessoas. Em 2014, último ano do seu mandato como Ministra do Trabalho, Helena Taipo terá recebido cerca de 100 milhões de meticais desviados do INSS. Agora o desporto. O Machaquene venceu esta terça-feira o Desportivo de Maputo por 76-63 em jogo de atraso, referente à 4ª jornada da Engine Maputo Basket em séniores masculinos. O jogo foi decidido no prolongamento. Com 26 pontos concretizados, Ronaldo foi a grande figura do jogo e ajudou o Machaquena a vencer um desafio decidido no prolongamento. O Desportivo esteve na frente durante todo o jogo, tendo permitido o empate nos últimos 13 segundos. O primeiro quarto terminou com um parcial de 10-24 a favor dos alvinegros. Ao intervalo estava em 21-34, também com o Desportivo na frente. A recuperação do Machaquene começou no terceiro quarto, onde conseguiu reduzir para apenas 10 pontos. No final dos 40 minutos do desafio, as duas equipas estavam empatadas a 57 pontos e foram necessários 5 minutos extras. No prolongamento, o Machaquene foi mais equipa e colocou-se na frente do marcador pela primeira vez e soube gerir até ao fim do jogo, com grande produção individual de Ronaldo. Na equipa alvinegra, Anderson Macamo fez 19 pontos, mas insuficientes para evitar a derrota. Jeff Prometida contribuiu com 10 pontos. Na terceira e última parte do jornal tem análise. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Dia quente, amanhã em Maputo, 35 graus de máxima e 21 de mínima, 32 graus de máxima no Xai-Xai e 21 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 24. Em Tete teremos uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23, 28 graus de máxima no Chimoio e 19 de mínima. Beira, 30 de máxima e 25 de mínima, 30 também de máxima em Quilimane e 24 de mínima. No norte do país, a cidade de Lichinga terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17, 32 graus de máxima em Pemba e 24 de mínima. Nampula, 31 de máxima e 22 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e a quarta-feira levamos até si a análise dos assuntos que dominam a semana ao olhar de alguns analistas e hoje recebemos Guilherme Mbilana e Edilson Munguambe. Vamos olhar para alguns temas e vamos começar a olhar em volta ao debate sobre o Fundo Soberano. E para este tema, começava por si, doutora Guilherme Mbilana. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao espaço. Numa altura em que a economia do país está do jeito que está, não há fluidez, as importações baixaram, o peso da dívida está praticamente insustentável. É legítimo que se debata a criação de um fundo soberano? Boa noite. Muito boa noite, obrigado pelo convite à STV. Endereçar em primeiro lugar a minha solidariedade para com as populações das províncias de Sofala, Manica e Zambésia, com maior enfoque tanto as populações da cidade da Beira e do distrito de Buzi. No tocante à questão que me coloca, que é do Fundo
da criação do Fundo Soberano, eu, aliás, prefiro designar de Fundo de Riqueza Soberana. Certo. Julgo que é oportuno é oportuna a sua criação, uma vez que, portanto, em termos de contexto, a previsão que até meados de 2022 se inicie, portanto, a exploração do gás liquefeito, e isso consubstancia, portanto, a venda ou a entrada de alguns recursos, portanto, provenientes dessa venda, e com os problemas que o país vem enfrentando. Aliás, Sua Excelência Presidente da República teve a ocasião de se referir a isso, que é a questão da corrupção, questões da gestão, e o problema que tanto os gestores públicos, de fato, não estão a merecer a devida confiança. Sim, o aspecto de confiança aqui foi abordado. Exatamente. E o Fundo Soberano é um mecanismo por meio do qual, então, se tem um instrumento, um mecanismo que os Estados adotam tanto para administrar recursos provenientes da venda de recursos provenientes da venda de minerais, portanto, petróleo. A maior parte dos países, portanto, os recursos que tanto se direcionam para o Fundo Soberano ou de Riqueza Soberana, na maior parte mesmo são de venda de petróleos e minerais. Agora, o mais importante é que se devem observar certos princípios e certos limites. Entender que o Fundo de Riqueza Soberana não é para conceder garantias. Não é para conceder garantias como as garantias que deram lugar às dívidas ocultas, que o Estado acabou servindo de avalista. Portanto, esses fundos não são para isso, mas sim são fundos que se direcionam à consecução do interesse público, do interesse coletivo. E que, por outro lado, devem observar certos... Portanto, esse é que é o limite, não concessão não servirem como garantias. E, por outro lado, também devem observar os tais princípios da transparência, da previsibilidade, e, por outro lado, esses fundos, aliás, o Fundo Soberano, o Fundo de Riqueza Soberana, ele deve observar um certo regime, portanto, em termos de natureza jurídica, que é a questão do regime de direito público. Portanto, não se reger, portanto, a um regime diferente do direito público. Portanto, que se tivermos esta situação em que há uma ambiguidade entre o regime, se é o direito privado, o direito público, aí é que já temos os tais problemas de contratação que cada um faz, portanto, ao seu jeito. Portanto, essa é que é a finalidade, esse é que é o contexto, e julgo que é possível, sim, mas, entretanto, a independência não deve ser naquele sentido de independência, mas nós no contexto de autonomia, em que, portanto, isto possa estar sob tutela do próprio Estado. Quem faz parte deste espaço também é Dilson Munguambe. Coloco-lhe a mesma questão, aliás, até porque este debate volta à ribalta numa altura em que acaba de acontecer a tragédia do ciclone Idai. Haverá aqui qualquer nexo e casualidade sobre este assunto? Boa noite. Também agradecer o convite formulado, associar-me ao colega do painel, solidarizando-me com as vítimas do ciclone Idai, que devastou a zona centro do país. Temos já dados muito preocupantes de mais de 400 pessoas que perderam as suas vidas e acima de 1 milhão de pessoas afetadas diretamente. Portanto, é um momento triste para o país, e como cidadão nacional eu gostaria de solidarizar-me a este momento,
e aproveitar para congratular-me pelo movimento, enorme movimento de solidariedade que temos vindo a assistir, não só de nacionais, mas também da comunidade internacional, e apelar para que este movimento continue, de modo que possamos minorar o sofrimento das pessoas afetadas por este ciclone. No que tange a questão que me coloca, não há dúvidas que o contexto é oportuno. Temos previsões do início da produção dos hidrocarbonetos, sobretudo na região da Bacia do Rovuma, em torno dos anos 2022 e 2023. Sabemos que o país detém consideráveis reservas de hidrocarbonetos, já apontado como uma das maiores reservas do mundo. O país tem cerca daquilo que são estimativas que têm sido lançadas pelos organismos internacionais, em torno de 2,8 mil milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Portanto, estamos a falar de cerca de 2,8 trilhões de metros cúbicos de gás, quantidades superiores a, por exemplo, produtores de gás ao nível da África, como a Nigéria, como a Angola, posicionando-se próximo de grandes produtores internacionais como a Austrália. Isto para dizer que o país tem um potencial de geração de receitas futuras provenientes da comercialização deste commodity, o que é necessário que, de forma atempada, se definam os mecanismos de gestão desse potencial de geração de receitas, de modo que o país possa maximizar os ganhos resultantes da exploração desses recursos. Estamos a falar de recursos que são esgotáveis, portanto que em algum momento o país vai ficar sem esses recursos, e que se a gestão não for feita de forma racional, de forma transparente, o país poderá perder uma oportunidade para resolver os problemas de desenvolvimento, os problemas de pobreza que ainda enfrenta. Portanto, o debate sobre a constituição deste instrumento financeiro, que é o Fundo Soberano, torna-se relevante, porque através deste debate poderemos desenhar aquilo que são os melhores mecanismos adequados ao contexto moçambicano, a partir da experiência dos outros países. Sua Excelência o Presidente frisou aqui a experiência da Noruega e das Maurícias. No caso da Noruega, estamos a falar do país que detém o maior fundo soberano do mundo. Portanto, só a Noruega conseguiu acumular reservas no seu fundo aproximadamente de 800 bilhões de dólares. E esses fundos têm como objetivo principal assegurar que os recursos que são retidos por via da venda dos hidrocarbonetos e dos recursos minerais, que tem sido a principal fonte de obtenção dessas reservas, financiar projetos de desenvolvimento que garantam uma maior inclusão dos moçambicanos nos benefícios. Dilson Munguambe, os nossos temas aqui são mesmo de olhar rápido, porque afinal de contas o tempo também não nos permite. Ficou o essencial sobre este ponto. Vamos falar sobre a alteração do calendário da realização
do recenseamento eleitoral. Volto a si, Dr. Guilherme Mbilane. Até que ponto é que esta alteração, até anunciada ontem pelo Conselho de Ministros, irá criar algum efeito, irá impactar no timing da realização das eleições? Bom, mais uma vez, obrigado pela questão. Bom, tem havido algum alarme por conta da alteração da data para o arranque do recenseamento eleitoral. Sim. E que, em termos de probabilidade na alteração, na não realização de eleições este ano ou não. Dizer que não há motivo para alarme. Quando muito eu podia dizer que até que esta alteração de 1 de abril para o dia 15 de abril, julgo que é tempo muito curto. Acho que era necessário mais tempo, né? Se calhar, se pensasse no arranque do recenseamento eleitoral para o dia 1 de maio, uma vez que as 2 semanas em que tivemos o IDAI, dá a impressão de que foi ontem e ainda temos esta situação que daqui a 2 semanas será preciso reverter tudo. E os próprios tais, ao nível de comissões distritais, praticamente têm as instalações físicas destruídas nessas zonas atingidas, e para além dos materiais também que praticamente ficaram obsoletos, também destruídos, e os tais precisam de se recompor, e penso que 2 semanas não é tempo suficiente para isso. Mas, entretanto, isso podia acontecer até o dia 1 de maio, podíamos pensar no arranque do recenseamento eleitoral. Estar-se dentro do uma vez que é possível, poderíamos estar dentro do tempo, uma vez que convencionou-se apenas que as eleições em Moçambique devem ter lugar tanto no mês de outubro do ano eleitoral, tanto na primeira quinzena do mês de outubro do ano eleitoral. É uma questão de convenção, porque a época seca vai até isso, é uma questão de época seca. Mas, entretanto, podemos ter eleições no mês de novembro e, no limite, até o dia 5 de dezembro, podemos ter eleições. Em 99 já tivemos uma experiência igual, em que tivemos eleições nos dias 3, 4 e 5. Em 2004 tivemos eleições nos dias 1 e 2 de dezembro, e que houveram alguns problemas, porque tivemos problemas de chuvas, mas não é porque seja assim tão normal. Okay. Agora, a questão é, não podemos ter eleições sim para o ano que vem, uma vez que isso já iria ferir um pouco a questão da legalidade constitucional, uma vez que os titulares dos órgãos, como o Presidente da República, como os deputados da Assembleia da República, os membros das Assembleias Provinciais, ficariam fora dos seus mandatos. Então, isso teria implicações de ordem constitucional e por conta disso, seria então necessário pensar-se num poder, em investir poderes constituintes a uma Assembleia da República, que também já estaria fora do prazo. Tá. Então, Edilson Munguambo, o que é que tem a dizer sobre esta decisão de alteração do calendário do recenseamento eleitoral? Os fatores que ditaram já afloramos de forma sucinta, portanto, era impensável assumir que o processo pudesse continuar no momento em que o país atravessa uma situação humanitária difícil. Eu penso que é uma posição assertiva dos órgãos eleitorais ao fazerem a solicitação do adiamento. A salvaguarda que se tem que colocar no processo são as questões que o colega do painel bem aflorou e, sobretudo, assegurar que as regiões que foram devastadas pelo ciclone possam também ter oportunidade de participar no processo. Então, essencialmente, o que se tem a dizer sobre o tema é isso. Tá, vamos olhar para o surto da cólera na região centro do país, a região afetada pelo ciclone Idai. Dr. Guilherme Mbilane, as autoridades já haviam alertado para a previsão da ocorrência destes problemas, pelo menos de doenças diarreicas, e a questão que lhe coloco é até que ponto é que as autoridades estão preparadas para fazer face a este problema. Bom, julgo que este é um problema melindroso, né? Porque de fato não há capacidade para tão grande
Para um fenómeno como este, precisamos de fato de, se calhar, de municiar-nos também de outros apoios. Portanto, é preciso não pensarmos que vamos enfrentar sozinhos. Precisamos de fato a comunidade internacional está aberta. Temos aqui a Cruz Vermelha Internacional, temos alguns países, as próprias Nações Unidas estão dispostas a darem o apoio necessário. Penso que nesse sentido é importante realmente direcionar não só os apoios, mas também solicitar assistência mesmo em termos de ação no terreno e não pensarmos que por nós mesmos podemos fazer frente a uma calamidade como esta. Né? Tá. Doutora Edilson, a região centro reergue-se do problema do ciclone, mas que desafios, agora está aqui o surto da cólera a ser anunciado, que desafios é que isto impõe para as autoridades? Enormes. O que nos obriga... Estamos a falar de mais de 700 mil pessoas afetadas, quanto é que temos condições para... Está claro que sem o apoio internacional o país não tem capacidade de enfrentar este fenómeno extraordinário, de proporções inimagináveis. O que é importante agora, daqui para frente, de fato, é estruturarmos-nos para minorar o sofrimento das pessoas, fazermos um mapeamento profundo daquilo que são as necessidades de reconstrução, de modo a criar condições para o abrigo das populações, agir rapidamente no sentido de estancar qualquer probabilidade de repercussões do género que já estamos a ver no caso da cólera. Portanto, sei que o governo criou subcomitês que estão no terreno, ao nível do setor da saúde, está representado ao nível da Direção Nacional da Saúde Pública e Direção Nacional de Saúde, o que significa que há uma preocupação de coordenação ao nível do governo, mas é importante que a comunidade internacional se sensibilize e se envolva diretamente, de modo a estancarmos qualquer probabilidade de alastramento desses casos de cólera. Tá. Vamos olhar para o último tema, a visita do Papa de Moçambique. Neste ano vai ser em setembro. Dr. Milana, a primeira visita do Papa ao país foi na década de 80 e foi ao calor da Guerra dos 16 anos. A principal mensagem era a paz. O Papa Francisco visita o país num momento em que são vários os problemas que o país enfrenta. Que mensagem de conforto é que o Papa Francisco traz? Bom, o Papa Francisco traz a mensagem de paz efetiva, reconciliação. Julgo que esta é a principal mensagem, que estamos em período, aliás, Sua Excelência Presidente da República, quando se deslocou a Roma, foi mesmo no contexto de transmitir também a mensagem de paz, que Moçambique está em processo já de conseguir em definitivo. E penso eu que também a vinda do Papa cá é mesmo para fazer a prova daquilo que ele realmente foi lá transmitir como mensagem para ele, e é de fato o materializar daquilo que é o anseio do Papa, que é a garantia de que Moçambique pode de fato abrir uma nova página, que é a página em que os moçambicanos todos possam estar reconciliados e moçambicanos possam estar mais otimistas em relação, portanto, aos melhores dias que possam vir. Tá. Edilson Mungua, como é que olha para esta vinda do Papa ao país? É uma visita bastante importante ao país, a vinda do Sumo Pontífice, que representa o poder ao mais alto nível da Igreja Católica. A Igreja Católica tem sido um parceiro do país neste processo de pacificação e de reconciliação nacional. Sempre mostrou-se disponível e aberto a apoiar e aproximar as partes
divergentes, de modo a que o país possa superar este problema da paz. Mais uma vez, vem num contexto em que o país está a conseguir ganhos no processo de pacificação, portanto, neste diálogo entre o governo e o partido da oposição. Creio que com a visita as partes vão se sentir mais moralizadas, portanto, incentivadas, e acreditamos que através desta visita poderemos, como moçambicanos, testemunhar o anúncio de uma solução definitiva para o problema da paz nos aspectos que ainda se encontram pendentes. Também, nesta situação que nós temos estado aqui a abordar, do ciclone Idai, a Igreja Católica desde o início solidarizou-se, e inclusive o Papa enviou uma mensagem especial para o país. Creio que na sua deslocação, que está programada para setembro, acredito que ainda estaremos frescos com este fenômeno, a necessitar de apoio, mas sobretudo já está anunciado, portanto, que o Papa vai portanto, apresentar aqui uma missa especial para os moçambicanos, que será de conforto e poderá trazer aos moçambicanos uma esperança de um futuro horizonte. Adilson Munguambi, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Guilherme Mbilana. Agradecimentos são extensivos a si, caro telespectador, que esteve desse lado a acompanhar o Jornal da Noite. Voltamos a cruzar caminhos em antena numa próxima oportunidade. Até lá.